Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje nós faremos uma autoavaliação. Eu sei que vocês devem estar esperando aí algum pontinho novo, algum desenho, né? Nossas aulas têm sido especialmente de bordado, mas por que, né? Parar e fazer uma autoavaliação no meio do caminho? Então eu resolvi falar da onde surgiu, né, essa vontade de hoje, esse desejo de me autoavaliar e também que vocês façam o mesmo. Hoje, ao acordar, né, olhar aí minha rede social, eu me deparei com uma fotografia de 2 anos atrás. E nessa fotografia era um processo criativo que a gente estava realizando, né? Era inclusive uma oficina de Natal. E, e eu fiquei pensando, né? Quanta coisa que aconteceu depois daquele momento, né? Quanta coisa eu aprendi, vocês aprenderam, pessoas novas chegaram, quanta coisa, né? Então, eu fiquei pensando, às vezes a gente tem um hábito de olhar para o futuro, olhar e ficar fazendo várias análises aí, né, do que será o futuro. Isso gera muita ansiedade, né? É também difícil, às vezes, a gente se centrar no presente. Mas eu acho muito importante, às vezes, a gente parar e olhar para trás. E olhar, nesse caso do bordado, né? Olhar para onde nós começamos, quais foram nossos primeiros trabalhos, quais pontos nós aprendemos, assim como na vida, né? Essa foto foi realmente reflexiva para mim, né? Essa foto que eu comentei. E o bordado, ele é isso, né? A gente aprende pontos desde que nós começamos aqui, nós já estamos, né, na aula 48, se não me engano, nós tivemos muitos pontos. Então, será que eu preciso aprender todos esses pontos? Será que o meu interesse é também aprender cada vez mais pontos? Onde eu quero chegar com tudo isso? Né? Então, a autoavaliação, nesse sentido, ela vem para a gente refletir sobre o que nós já vimos, nós já aprendemos, e também sobre aquilo que nós queremos aprender com tudo isso. Eu também tenho uma outra coisa importante para falar, né? Na aula passada foi colocado aqui um vídeo que tinha também um pouco desse intuito, né? De mostrar para vocês aquilo que vocês têm produzido. Porque às vezes a gente está tão no automático da nossa vida, fazendo e não refletindo sobre, né? Aquilo que a gente tem feito. E eu resolvi fazer um vídeo com uma coletânea, né, de tudo aquilo que eu tenho recebido de vocês. Fiz uma montagem e coloquei. Geralmente eu coloco, né, as fotos no final do vídeo. No final do ensinamento dos bordados ou dos riscos, eu coloco algumas fotos, mas eu sei também que algumas de vocês não ficam até o final, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo, que é essa coletânea aí, né? Na verdade eu coloquei como um tema de agradecimentos também pela participação de vocês terem enviado as fotografias, mas que esse trabalho, esse vídeo em especial, né? Ele também tem esse potencial de espelho. Às vezes a gente precisa olhar de longe, né? Olhar de uma outra maneira para aquilo que a gente faz. E eu fiquei pensando nisso. Será que elas estão vendo
que eu falo elas porque geralmente quem me manda são mulheres, apesar de eu saber que tem homens que também bordam, né? E eu fico muito contente com isso. Será que elas estão vendo aquilo que eu vejo no trabalho delas, né? Esse avanço, é, esse potencial de criação também, né? Será que elas veem a mesma coisa que eu vejo? Então, eu achei muito importante parar, olhar, né? Admirar também, admirar porque a gente precisa de momentos desse tipo, como um alimento, né? Um gás também ali que vem, que enche a gente de alegria, de, de coisas boas, que a gente reconhece, que a gente conseguiu atingir aí de certa forma, né? Alguma coisa um pouquinho mais adiante. Pelo menos daquilo que iniciamos, né? Porque eu sei que tem pessoas que estão aqui assistindo comigo, né? Estão aqui junto comigo, que nunca fizeram bordado antes, estão começando agora. Outras já um pouco mais avançadas, outras na média, né? De saber fazer algum ponto, mas está numa fase que quer se aprimorar. Então, né? Vou até respirar aqui. A última pergunta para vocês, né? Tem várias coisas aí que eu quero saber. Gostaria que vocês comentassem sobre esse processo, como vocês estão enxergando isso em vocês e onde vocês querem chegar com isso, né? Queria dizer que o nosso bordado, diferente do ponto cruz, que é um tipo de bordado que eu fiz assim por muitos e muitos anos, eu comecei a bordar o ponto cruz quando eu tinha 12 anos. Hoje eu já tô aí, né, com muitos e muitos, né, nem me lembro mais os 12 direito. Tô com quase 40 aí, né, é mais da metade da minha vida bordando ponto cruz. Só que tem um detalhe do ponto cruz que é diferente do bordado que a gente está fazendo agora. O bordado do ponto cruz, ele é muito simétrico e ele é muito, como se diz, fechado naquela regra, né, de contar os quadradinhos, de medir, de tentar ficar parecido com aquele desenho referência que a gente tem, pode ser numa revista, pode ser num outro trabalho, mas é tudo muito quadradinho, né? E esse tipo de bordado que a gente está tendo aqui agora, o nome dele é bordado livre. E o que é um bordado livre, né? Eu acho que a gente tem toda uma liberdade de colocar no bordado um pouco ou muito de nós, né? Acho que o bordado, ele vem, como eu sempre falo, no início dos vídeos desse canal também, eu falei muito isso, sobre a oportunidade de a gente ter essa liberdade de expressão, né? De colocar o nosso sentimento, o nosso gosto, até as mesmas nossas crenças, por que não, né? A gente coloca aquilo que a gente quiser, né? No bordado. E ele não precisa ficar igualzinho, né? Ele não precisa ficar. Tanto que agora que a gente já sabe muitos pontos, né? De acordo com o tanto de números de aula, eu sempre falo quando eu ensino algum desenho novo, você pode escolher aquilo que você acha melhor, né? É essa oportunidade de escolha, né? Eu estou fazendo um trabalho, de repente eu mudo de ideia e tudo bem, né? Tudo bem, outro dia mesmo aconteceu isso comigo, né? Eu falei, vou fazer o contorno com a linha preta. Mais pra frente, conforme eu fui fazendo, eu vi que o preto não ia ficar bom, né? E aí eu resolvi mudar, eu dei a seta, fui para outra direção.
né? Eu acabei usando uma outra linha, é, então a gente não tô dizendo isso tudo só para falar de linhas, tá? É lógico que a linha no bordado ela é importante, então uma dica também, né, para quando vocês forem comprar suas linhas, não comprem a linha que a professora usa, tá? Comprem a linha que vocês gostam, aquela que, sabe, que te chamou a atenção mesmo e que de alguma maneira você já está imaginando um trabalho feito com aquela linha, né? Eu faço bordado com lã, eu faço bordado com o que tiver na frente, então eu não me limitar, essa é a grande coisa, né, do bordado livre, é exatamente isso, não olhar para os limites, né? Eu não aceito isso. Eu pego um pedaço de papel, inclusive depois eu vou colocar isso aqui para vocês. Eu pego um pedaço de papel e eu bordo, se eu quiser, né? Eu não vou me limitar também a ter certo material. Lógico que a gente idealiza muita coisa, a gente gostaria de ter materiais, ter recursos que facilitam também o nosso processo. Mas se não tem, a gente usa aquilo que a gente tem e a gente consegue fazer maravilhas com isso, né? Então, o bordado com papel é uma prova disso. Eu vou deixar aqui para vocês, no final desse vídeo, a fotografia de um bordado que eu fiz no papelão. Pois eu vou até querer fazer um vídeo só falando sobre esse bordado, mas eu peguei a caixa do leite, né? Caixa do leite, que eu compro muito leite aqui, então tem a caixa de 12 unidades, né? Uma caixa grande, eu abri, eu comecei a desenhar e fiz com lã, que era o que tava no momento, né? Eu tô contando aqui essa historinha para vocês, para também elucidar um pouco essa questão da liberdade, né? E hoje, eu já tenho tem acho que uns 2 anos mais ou menos que eu fiz esse bordado. Até hoje eu olho para ele e eu vejo muitas coisas, sabe? Eu coloquei muito de mim nesse bordado. É, Ele representava um momento que eu estava vivendo e hoje ele tem um outro significado, com outro olhar que eu tenho, sabe? Mas ele tem muito de mim ali, né? Então, o bordado livre, ele pode ter muito de vocês, né? E eu acho que a beleza do bordado é exatamente essa, né? Poder colocar tudo isso que tem de diferente, de gosto, que realmente, né, difere da referência que a gente tem. No caso, vocês me têm como referência, né, no caso de sistematizar um aprendizado. Então, a gente parte de um desenho ou de um ponto. E aí a gente vai tentar, né, tá cada vez mais próximo disso. Só que no meio do caminho a gente pode mudar, a gente pode fazer coisa diferente, a gente pode dar o nosso ar da graça, né? E isso é muito bom, tá? Então, assim, eu percebi muito disso no trabalho que vocês enviaram em fotografias. Eu sei que muitas estavam, né, nesse processo inicial de querer estar cada vez mais próximo do que eu apresentei como proposta. Mas eu vi também que teve muitas aí que tiveram muita liberdade e que ousaram colocar fotografias de trabalhos autorais mesmo, né? Então, eu quero receber cada vez mais esses bordados, tá bom? Eu desejo isso do fundo do meu coração, que vocês sintam, né, essa alegria também de ver
um pouco de vocês ou muito de vocês naquilo que vocês estão produzindo, tá bom? Porque esse trabalho não é mecânico, esse trabalho tem muito sentimento, tem muita concentração, né? Eu sempre falo, é um estado meditativo que a gente fica ali fazendo e que vai muito de nós. Então, aproveita esse momento, tá bom? Para vocês ousarem, para realmente ir para lugares novos, tá? Então, espero os comentários, espero que tenha muitos comentários e vamos para a próxima, se Deus quiser, tá bom? Agradeço a companhia e um grande abraço para vocês.